Boa noite. Boa noite, Boa gente. noite, Oi, Andréia. Boa Andréia, noite, tudo pessoal. bem? Me escutam? Sim. Vai aguardar só um pouquinho que a gente Sim, abriu a sala agora. eu fiz uma divulgação agora, mas eu postei também no Psilax, mas fiz uma chamada agora em umas listas, vou até mandar para os alunos. Deixa eu mandar rapidamente. Boa noite. Oi, Esther, você conseguiu ficar de anfitriã aí? Deu certo? Consegui, Tentei passar aí consegui. Vou passar para a Andréia também. Beleza, que eu tô na rua aqui. Beijos. Beijo. Só pode ter um anfitrião, Esther? Pior que eu acho que é. Tem como Porque, fazer ser co-host. Você consegue? melhor fazer isso, porque se ficar a André, ela vai ter que ficar aceitando as pessoas que... Ah, então coloca como co-host. Você consegue ou não? Ou, vou tentar aqui, ou senão A, você põe no a slide, né? Esther é que vai conseguir. A Esther é só você entrar à direita, clica em cima do nome Uhum, de quem você quer no mais. Aí você pode Eu pôr já não consigo, que eu já uhum. renunciei ao Não, host. tranquilo. Eu Mas posso sim. pode voltar, viu? Eu posso compartilhar também, se for o caso. Tudo certo. Se você quiser me deixar de co-host, que aí eu consigo compartilhar a tela, né?
Esther, se não der certo, aí talvez você mesma vai passando o slide. Uhum. Eu só esperar o pessoal terminar de entrar na sala, André, que aí eu passo para você o host, porque se eu passar para você, eu perco. Eu estou só admitindo o pessoal na sala, e aí eu passo. Esperar o pessoal terminar de chegar, que a gente já começa. Já chegou aqui no Já É. Acabei de mandar. Lembrei agora. Foi bem sincronizado. Ô, Esther, aqui não tem co-host nessa. Tem? Ah, você não quer Não, que eu receber? Não tem? não tem co-host, só tem como colocar de host. E aí, se eu Ah, passar, aí me passa que eu vou autorizar todo mundo a apresentar e te tudo devolvo. bem, então. Vou te mostrar como é que é. Até vou Ah, tá. fazendo, eu virando host, eu sei fazer. Pronto, coloquei. Aí é o seguinte, se você descer no verdinho, compartilhar a tela, você põe vários participantes e eu já vou te devolver. Tá E aí bom. todo mundo pode. Pronto, voltou para você. E Ah, aí todo ótimo. mundo pode compartilhar a tela. Ah, ótimo. Obrigada, Andreia. Ei, Breno, Oi, André. Você tá boa? Breno agora é psicólogo com CRP, Andréia. se formou já? Formei, menina. Formei no final desse primeiro semestre. É verdade, você é da turma da Sara, né? Isso. Sara também formou, né, gente? A Sara ainda não colou o grau, não. Ela É, cola no final do ano. Mas sou da turma da Sara. Isso mesmo. Você já passou na frente da gente, passou na frente e formou. Então, já entrou uma quantidade legal de pessoas. Enquanto isso, eu vou fazer a apresentação inicial. Tem muita gente nova aqui. Acho que a convidada de honra faz isso acontecer, né? Muita gente nova. Vou apresentar. A nossa reunião é uma reunião da LAPA, que é a Liga Acadêmica de Psicopatologia e Psicanálise Aplicada, que surgiu na UFMG em 2020, né, durante a pandemia, com a proposta de ser um espaço para discussão desses temas, e a gente faz uma atividade ao longo de um ano, né, com os ligantes, muito relacionada ao tema que a gente vai discutindo ali naquele ano, né? Então a gente já trabalhou com vários temas, e esse ano eu, a Esther e o Matheus nos despedindo da graduação, com aquele gostinho de quero mais. Toda vez eu falo isso aqui, gente, você já deve estar cansado de ouvir, quem está ouvindo sempre aqui, que a gente vai trabalhar sobre amor, né? Sobre transferência, não tem tema melhor, assim, para poder se despedir da liga enquanto participantes nesse período. A gente convidou, ao longo desse período, vários convidados especiais para poderem falar sobre o tema da transferência. A gente teve a aula inaugural com o Gilson, né, para falar sobre transferência como amor. Foi uma pegada bem filosófica, do jeitinho que ele gosta. E agora a gente queria muito, muito mesmo que a Andréia topasse, e aí depois de atazanávida dela, ela topou, obrigada. No momento de lazer, para quem não sabe, que é bastidores, né? A gente tomando café da manhã num lugar, no restaurante, e eu falei, pelo amor de Deus, ela na Lapa, falar pra gente do jeito super suspeito, porque é muito um tema que casa perfeitamente com
casa perfeitamente com o que a gente queria trabalhar aqui, né? É sobre o contemporâneo, sobre o laço social, e é isso que a Andrea faz. Eu vou passar a palavra para a Esther para poder apresentar a nossa convidada de honra e agradecer mais uma vez todos os presentes, especialmente a Andrea. Bom, é isso que a Bela falou. É, Hoje a gente convidou a Andréa Guerra, que possui graduação em Direito e em Psicologia, mestrado em Psicologia Social pela Federal de Minas Gerais, doutorado em Teoria Psicanalítica pela Federal do Rio de Janeiro, e atualmente é professora adjunta do Departamento de Programa de Pós-Graduação em Psicologia na UFMG, e coordenadora do Núcleo Psilax, né? Então, Andréia, passo a palavra para você, pode ficar à vontade. Maravilha. Eu queria dizer, antes de mais nada, Isabela, é, agradecer a você, mas a todos os cerca de 20, né, membros, a gente chama assim, né, dessa liga muito bacana que eu acompanho à distância, e foi com muita alegria que a gente comemorando, né, um momento de defesa do Davi Moreno Cárdenas, que fez uma tese muito bacana sobre a colonização e os seus restos, e uma tese muito clínica também. A gente fez esse combinado, né? Um momento de alegria, de festa que eu renovo agora com a presença e essa conversa com vocês da Liga. Eu acho que iniciativas como essa, é importante a gente partir daí. Elas são elas que têm feito a psicanálise se revigorar, se repensar e partir de uma perspectiva que inclui a cidade na experiência inconsciente. Quando a gente pensa o inconsciente na radicalidade freudiana da sua descoberta, é como se a gente estivesse diante de corpos que respondem a algo que não é evidente, o que não quer dizer que não seja material. A reação de cada sujeito diante daquilo que concerne o seu desejo. É difícil a gente pensar hoje o inconsciente como esse depósito de modos de inscrição, de esquecimento, de apagamento ou de negação, desconsiderando o contexto que produz esses modos de defesa. Então, quando a gente vê a Liga funcionando, potente, nascendo em reação a um fenômeno histórico radical, que foi a experiência da pandemia, a gente vê o quanto que a psicanálise ela é um modo, como diz o Freud fala assim, a psicanálise é como um óculos, que a gente não põe e tira para passear. Ele faz com que a gente enxergue o mundo e opere no mundo a partir de uma especificidade da qual a gente não abre mão. E não é exatamente tomada pela peste que a gente pode escolher. Agora eu olho com esse olhar, agora não. Ela nos toma, a psicanálise nos toma e faz da escrita do inconsciente um modo operatório. Então, quando Isabela disse sim, era sim a essa aposta que eu renovo com vocês, com muita alegria. E a conversa começou com a ideia da gente falar, né, desse livro. Vocês devem conhecer, a gente tem uma coleção com a N-1, que começa com a psicanálise em elipse decolonial. Sempre tem esses cardzinhos, né, que vocês podem fazer coleção. A gente sempre convida um artista alternativo, o sujeito para fazer esses cardzinhos, o sujeito suposto suspeito, e agora o Ocupação Psicanalítica, por uma clínica antirracista e decolonial. O que é essa coleção e por que o sujeito suposto suspeito é parte dela? Eu vou começar daí, com essa apresentação. Conta um pouquinho do livro, à medida que a gente for conversando. Eu fiz eu não vou seguir exatamente ou necessariamente a apresentação que eu fiz, mas eu montei para vocês uma apresentação para organizar principalmente o tempo. Eu pensei de falar uma meia hora, no máximo uns 40 minutos, né, 45, para a gente poder ter um tempo de conversa. E também para não ficar muito cansativo.
Essa aposta que eu abri agradecendo a vocês por compartilhá-la, ela tem a ver com uma experiência que produziu esse livro. Qual aposta eu estou falando? A psicanálise, quando ela nasce com Freud, ela nasce na contramão de uma certa tendência da medicina a ler os fenômenos patológicos, ou especialmente psicopatológicos. Digo na contramão porque Freud descobre um modo de o corpo da histérica funcionar, contrariamente a todas as orientações neurológicas e todas as determinações orgânicas e biológicas. Curiosamente, então, Freud se põe a tentar entender o que é esse governo, ou isso que não tem governo, nem nunca terá, como diz o Chico Buarque, que é a experiência da incidência do inconsciente como governo de um corpo. À medida que a gente começa a clinicar, eu vou dar uma ênfase mais clínica e vou me dedicar. O livro ele tem 6 capítulos. Um primeiro em que eu parto do Freud, o segundo em que eu discuto a metáfora bélica do Lacan no texto sobre a direção do tratamento dos princípios de seu poder. Discuto a Galma e o banquete de Platão para chegar na fórmula do sujeito suposto suspeito e discutir a dimensão real e decolonial na transferência, com a marca dos anos 70, propondo, então, o sujeito suposto suspeito no capítulo 6. Eu vou me deter nesses 2 últimos capítulos, porque eu acho que ali tem algo de uma novidade que eu descubro na minha prática clínica. Então, eu vou dar uma ênfase clínica na nossa conversa de hoje, e o livro tem muita teoria, né? Dá para vocês depois imergirem lá. À medida que a experiência com o inconsciente do Freud ensinou a gente que existe uma maneira do corpo e do sujeito funcionarem às expensas da racionalidade, o que transformou Freud num dos 3 mestres da suspeita da razão moderna, ele, ao mesmo tempo, configurou um modo de leitura do mundo que transformou as condições históricas da própria racionalidade científica. Tem alguém com o fone ligado. E aí, essa abertura freudiana nos inspira a quando hoje a gente escuta os sujeitos no consultório clínico, nas ruas, nas instituições, nos quilombos, nas estações, a gente também se autoriza a localizar o que há na tela que faz com que a gente leia o fenômeno inconsciente. O sujeito suposto suspeito é uma expressão que eu construí junto com Emília Broid, na USP, a convite do laboratório da Miriam Debier, quando, a partir da minha clínica coletiva, realizada a partir de um projeto que a gente tem aqui, que vários de vocês estão lá, que é o JAE, de escuta de adolescentes, autores de ato infracional, me conduziu a uma experiência que era a de receber sujeitos na clínica, na universidade, sujeitos que estavam cumprindo medida socioeducativa na travessia adolescente, mas antes disso, nas periferias de Belo Horizonte, nas vilas e nas bocas de fumo, a partir de pesquisas e experiências clínicas, escutando esses adolescentes e esses jovens, toda vez que eu chegava numa quebrada, eu era recebida com uma frase que, de uma ou de outra forma, me dizia: o que você veio fazer aqui? Você veio tirar da gente o que a gente não tem para brilhar na universidade? O que você perdeu aqui? Era uma recepção, portanto, marcada por um traço de agressividade muito forte e por uma suspeita. A gente não confia em você. Eu pensava na época que essa experiência ela era uma experiência atravessada por toda essa diferença de classe, de gênero, de raça, que fazia com que esse corpo branco da professora universitária, eu sempre ia com os bolsistas e alunos, se desencontrasse de um modo de vida que as periferias urbanas e as comunidades tinham. Eu supunho que tinha a ver com essa diferença. Acho ainda que tem.
Mas eu também fui vendo na prática institucional, dentro da socioeducação, nas experiências com os quilombos mais recentes que a gente vem fazendo através do projeto Ocupação, com o qual o Psilax tem uma parceria, e na experiência do próprio consultório, que alguma coisa não, não rodava com a mesma engrenagem de quando eu era estudante, de quando eu me formei. Quando eu me formei e comecei a prática clínica, em geral, eu recebia sujeitos que diziam: eu li sobre Freud, o meu édipo não é assim o assado, ou é assim o assado. Eu estou vindo aqui porque é a psicanálise, eu ouvi falar, eu sei que não é uma coisa muito de doido, né? Mas é mais ou menos, não é que eu sou doido, então eu acho que você sabe sobre mim. Isso mudou, essa trama mudou, né? A gente recebe no consultório hoje pessoas que já sabem e desconfiam da gente porque elas dão uma bugada e encontram respostas para tudo, né? Eles já chegam com diagnóstico: eu sou TDAH, descobri aos 33 anos, já estou medicado, estou super bem, mas lá no meu serviço a galera anda reclamando, então falaram que eu precisava procurar alguém, né? Então, esse saber suposto, ele ganha uma inflexão nova. Por isso, quando eu fui nesse encontro de laboratórios do Psilax com o Psopol na USP, falar dessa experiência de ouvir os adolescentes, a Emília Broid, na hora, eu dizendo, né, um sujeito suposto saber que o tempo todo está sob suspeita. Ela sacou essa, é um sujeito suposto suspeito. E a gente cunhou esse termo, escreveu um artigo que vocês acham na internet, e ao longo do tempo eu fui tentando aprimorar ou encontrar em Freud e em Lacan algo que consolidasse o que é isso, uma relação de suspeita no lugar de uma relação de amor que permite que a clínica se estabeleça entre dois ou entre três, né? O inconsciente está sempre entre um analisante e um analista, que permitisse que esses três pudessem fazer a máquina do amor transferencial se instalar e girar. Então, eu passei alguns anos depois desse acontecimento, que foi cunhar o termo sujeito suposto suspeito, que saiu num livro, mas, como eu falei, o artigo está na internet. Escrevi também com mais duas bolsistas da época e com a Emília Broid esse artigo. Eu comecei a reler o que Freud falava da transferência. E ele tinha sempre um atravessamento, uma marca bélica. Ele que trouxe, numa nota de rodapé, num encerramento de um artigo sobre a dinâmica da transferência ou a transferência, que a gente não luta na ausência. Não há luta na ausência. E a luta é contra a defesa do analisante, que de alguma maneira resiste, abre mão de uma satisfação que ele chama de ganho secundário do sintoma, e que com Lacan a gente chama do gozo extraído de uma posição sintomática. O sujeito não abre mão fácil daquilo que ele construiu, de satisfação com aquilo que ele faz mal, que ele próprio produz como defesa. E à medida que eu ia lendo Freud e entendendo na sequência com Lacan como que essa estratégia se dava, eu fui descobrindo pequenas pérolas. E na pandemia também, parceira da Lapa, a gente criou aqui no Psilax e eu comecei a ministrar uns seminários que se chamavam Portas Abertas, que era para quem quisesse chegar. A gente estava sempre de porta aberta. E o primeiro seminário foi sobre a transferência. Eu fui tentando, de uma certa maneira, formalizar essas pérolas, como, por exemplo, o Freud, ele vai dizer que se a gente não luta em ausência, em efígie, contra a defesa do sujeito, ou se o próprio sujeito não luta contra a sua defesa, né, porque o trabalho é do analisante, havia algo enlaçado no amor transferencial que permitiu o sujeito encontrar uma espécie de mãos dadas para ele não titubear. Então, o analista tinha uma função muito mais de estar ao lado do analisante para que ele empreendesse essa luta contra as suas defesas do que qualquer outra coisa.
o que Lacan formalizou com a ideia de que, alimentado por uma teoria da guerra do Clausewitz, que mudou radicalmente, não tem nada mais da guerra da época do Clausewitz vigindo. Hoje a teoria do drone é do Chimamanda, é muito mais atual e explica muito melhor a maneira como a estratégia bélica funciona. Chamail, desculpa, na teoria do drone. O Chamail, ele estrutura uma teoria da guerra tecnológica que, junto com a ideia da necropolítica do Mbembe, fazem uma leitura estrutural muito mais interessante no sentido da atualidade dos conflitos urbanos e civis que a gente compartilha hoje, com guerras localizadas, guerrilhas localizadas, como a gente está testemunhando, né, com a Croácia e a União Soviética, a antiga União Soviética, a Rússia hoje. É um zoom aqui, mas... Tem alguém com o fone ligado. A gente consegue, então, com o Lacan, formalizar isso que o Freud, numa notinha de rodapé em que ele fala, quando a gente está numa estratégia analítica, nem sempre a gente vai direto derrubar o coração do império. Às vezes a gente precisa romper com uma ponte, às vezes a gente precisa sitiar a entrada de uma cidade. E mineiramente a gente fala, às vezes a gente come pelas beiradas, né? Então, quando a gente está escutando um sujeito e ele chega num consultório muito desconfiado ou advertido, a gente não vai no coração do sintoma dele, mesmo que a gente entenda aquilo que a Clarice Lispector chama do que sustenta um edifício inteiro de um sujeito. A gente não desmonta um sujeito, especialmente porque hoje a gente recebe sujeitos muito mais desmontados do que articulados simbolicamente. No final do livro, eu tento construir essa diferença, e eu já vou voltar à metáfora bélica, com esse quadro. Deixa eu tirar um pouquinho a tela, porque vocês conseguem ver ele melhor, onde eu tento localizar no período do Freud, no período do Lacan e no nosso período hoje, como que a gente pode pensar a forma, a operação analítica, o excesso, a prevalência da defesa, as maneiras como os abusos ou esses excessos ganham forma em relação ao poder, qual é a tirania que a gente sofre e as vias de trabalho para pensar a transferência. Então, eu vou tentando, ao longo do livro, lendo Freud com o que eu chamo, né, da forma, que é a norma vitoriana, do Lacan, que é o período do culto da imagem, e da nossa época, que é a da obscenidade, do gozo, eu vou tentando mostrar como que a transferência vai sendo modulada. Né? Se o Freud estava às voltas com um excesso de simbólico, o Lacan teve que enfrentar o excesso do imaginário e a gente enfrenta o excesso do real. A gente hoje está diante de uma obscenidade tão radical do gozo que os sujeitos chegam reféns dessa obscenidade, dessa primazia do real, e se a gente desmonta a defesa mínima que esses sujeitos apresentam, eles desmontam junto com essa desmontagem. Então, a gente tenta operar com o modo como a defesa se estrutura e a maneira como o sujeito, capengando, cria suas estratégias. E isso foi sendo possível de ler quando, retomando a metáfora bélica, isso está no capítulo 2, eu fui entendendo com o Clausewitz, no período do Freud, que existia uma política que orientava pela falta a ser a ação do analista, e isso permanece, mas que a estratégia e a tática se modificaram na clínica. O que eu quero dizer com isso? Se a gente opera sempre a partir da causa do desejo do sujeito, porque é aí que o analista consegue mobilizar uma operação de transformação subjetiva, a transferência modula de modo diferente a relação com o analista quando a suspeita ganha uma prevalência em relação ao depósito amoroso. É como se a gente começasse com um saldo negativo. E aí a tática
que eu vou associar à interpretação e ao ato analítico, elas ganham outra configuração. Então, aquilo que o Freud chama da estratégia de lutar contra o inimigo, e o inimigo são essas defesas que imobilizam a libido do sujeito, e nessas notinhas de rodapé, aqui e ali, ele vai mostrando essa estratégia clínica com pérolas do tipo que me surpreenderam, né? Ele vai dizer que o amor transferencial, se ele é o grande aliado do sujeito, a transferência positiva, no final de uma análise, resta pouco desse amor e mais de uma aposta do sujeito julgando com a causa do seu desejo no tabuleiro da vida. Mas existem restos, fragmentos, que não estavam conectados, nem na teia significante, que a gente chama com Lacan da cadeia significante, nem no amor transferencial. E eles podem voltar, eles podem aparecer de repente. E isso vai fazendo a gente entender que no momento de pulverização de um discurso hegemônico, onde a gente acreditava em grandes narrativas, fossem elas religiosas, da racionalidade moderna, ou do neoliberalismo, que produz a ideia de uma eficácia do sujeito e da hiperindividualização performática, todas essas narrativas, elas produzem uma ilusão de totalidade. Então, nos séculos anteriores ao nosso, era possível a gente acreditar em grandes narrativas. Acreditar, por exemplo, na razão. Acreditar que a ciência é neutra. A gente conseguia acreditar no pai, na autoridade simbólica, na lei, como se a lei fosse neutra. Como se a lei também não tivesse a serviço de uma máquina econômica e de uma diferença de classes que precisa ser mantida. Né? Não é à toa que a gente tem no Brasil quase que 100% de pessoas negras nas prisões. Isso é lei justa? A gente começa a desconfiar das grandes narrativas emancipatórias quando a gente começa a levantar o véu da razão e entender que ela também está a serviço de uma máquina de poder. Portanto, quando as guerras locais europeias funcionavam nessa lógica, o império europeu era o mundo. Tanto que a gente fala que houve a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E agora, quando a Rússia invade a Croácia e os grandes blocos econômicos são chamados a se posicionar, e a Índia fala, não tem que me posicionar, essa briga não me interessa. Eu vou me posicionar onde o meu país precisar tomar posição, porque a gente vai precisar de comprar algo de algum desses blocos. Eu não estou a serviço de um bloco que me compra. Então, a gente começa a entender que uma guerra local ou um conflito armado civil local não é um conflito mundial. Pode vir a ser se o mundo inteiro for abalado por um risco real. Mas a gente começa, então, a ler, olhando essa lente, com os grandes e lindos textos do Freud sobre as guerras, que havia uma ilusão de que eles eram um mundo. Né? Não é que Freud era alienado. Freud participava de um discurso da sua época. Ele mesmo faz essa discussão quando ele pergunta qual o espírito de uma época e qual o espírito científico que alimenta o espírito de uma época. E ele pergunta, a psicanálise participa desse espírito? E ele mesmo responde, de forma não toda. Não toda é um termo lacaniano, mas o Freud fala, a psicanálise participa da Weltanschauung, da visão de mundo da ciência, mas como a visão de mundo científica é aberta, está em permanente construção, a psicanálise também. Então, ela também avança, ela também se modifica. Né? O Freud nunca negou isso, muito menos o Lacan. Tanto que ele deu passos, ele inventou o objeto A, ele configurou a teoria dos discursos para falar do poder, ele foi forjando dentro do escopo da sua experiência clínica e política
avanços teóricos. Nosso tempo encontra essa resposta nesses textos? Sim, também. Reconfigura esses próprios textos? Também. Então, a gente está diante de um tempo em que, quando a gente olha esse roteiro freudiano, eu digo freudiano e lacaniano, gente, porque é a minha trajetória. Nenhum demérito a nenhuma outra teoria ferenckiana, kleiniana, winnicottiana. A minha clínica funciona de modo lacaniano, então eu consigo falar dela, né, e teorizar a partir dela. Então, só para a gente entrar num acordo aqui, nenhum desejo de hegemonia lacaniana na minha fala, mas um testemunho, né, do lugar de onde eu falo. É numa leitura freudiana e lacaniana que eu consigo operar, né, a minha clínica e pensar teoricamente. Então, quando eu fui, né, relendo Freud e Lacan, e entendendo que o Lacan lançou mão do Clausewitz, que é esse grande teórico da guerra, que fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: a guerra, ela não é o contrário da política, ela é a política estendida, porque economicamente ela está vinculada a um projeto político, porque comercialmente ela movimenta o mundo, só que a partir do conflito. Como? Com dois senhores que não entram num acordo e precisam então degladiar para encontrar um vencedor. E o que o Chamail fala? Hoje não mais. Hoje, o Chamail com a teoria do drone e o Mbembe com a necropolítica. Na crítica da razão negra também ele vai trabalhar essa ideia. Ambos vão dizer que hoje não existe mais essa equivalência, porque essa equivalência estava referida a países imperiais, a uma lógica de poder entre impérios. Por isso, a guerra era considerada mundial, porque o império acreditava que ele era o mundo. Os imperialismos que Lacan vai dizer que produzem a imersão do mundo em segregações, numa lógica de segregação cada vez mais acirrada, é disso que ele está falando quando ele vai discutir a maneira como hoje os imperialismos modulam um modo de ler o mundo. O Chamail e o Mbembe o fazem com uma outra lente, com uma lente, então, que, diferentemente do Clausewitz, percebe que hoje existe um desnível, não existe uma equivalência entre senhores que entram em conflito, mas a gente tem, como na Colômbia, um conflito em que você tem a milícia, o governo e o tráfico, junto com a população civil, produzindo o conflito armado, ou a gente tem sujeitos, como a gente pode pensar, a gente diz, o Brasil é um país pacífico, né? A gente é muito tranquilo, mas a gente mata mais os jovens do que os países em guerra, juntos. Hoje, talvez, com a Ucrânia, eu não fiz essa atualização, hoje talvez a gente ainda tenha, talvez a gente esteja empatado, né? São 30 mil civis mortos no último levantamento que eu li, acho que foi agora das férias, em julho, na Ucrânia. Mas o fato é que o Brasil mata um adolescente a cada 23 minutos. Como a gente pode dizer que não há um conflito? Tudo bem que ele não seja civil, mas como a gente não pode dizer que não há um conflito urbano no Brasil? E quem mata o adolescente, além do próprio adolescente, nos conflitos entre as gangues ou as bocas de fumo, dentro do tráfico, é a polícia. A polícia é o Estado. Então, como que o Estado pode entrar em conflito com a população civil, com a sociedade civil? Há um desnível radical. E foi isso que o Chamail percebeu e que o Mbembe notou que não se dava de forma gratuita ou fortuita. Há, na necropolítica, a construção de uma população supérflua para o mundo. Ele diz, houve um tempo em que escravizamos pessoas e isso transformou a humanidade.
porque se você desumaniza o outro, você é desumanizado por equivalência humanitária, então a gente deixou de ser humano. Houve a resistência a esse movimento, os quilombos no Brasil são um exemplo dessa resistência, e hoje a gente vive uma lógica imperial, neoliberal, em que qualquer corpo é dispensável. Isso é muito radical da gente assumir. Não estou falando do marxismo, do neomarxismo, em que há uma reserva de mão de obra que é produzida para poder criar um equilíbrio do valor da mão de obra, para que o salário abaixe e o dono do meio de produção possa ganhar mais lucro. Eu estou falando que a gente é eliminado. Se a gente perde hoje um adolescente, amanhã tem outro no lugar dele. Isso aqui não fez falta nenhuma. Isso é um efeito para o Mbembe de um modo de pensar o humano, ou a zona do não ser em Fanon, que desumaniza ou retira a condição de humanidade. Isso não é mais, e isso é a crítica da razão negra que o Mbembe faz, algo localizado apenas no corpo do homem e da mulher negros. Isso é uma condição civilizatória contemporânea. Por isso, mudou a regra do jogo. E se o Freud falava das grandes guerras, o Lacan tomou Clausewitz para criar essa metáfora bélica do lugar do analista. Então, o analista é aquele que paga com palavras, assim que o Lacan fala, na interpretação, com o seu corpo, nos fenômenos de transferência, e com o coração do seu ser, porque é aí que ele opera como causa, ele toma Clausewitz como paradigma e a teoria da guerra como extensão da política. Quando hoje a gente lê os conflitos urbanos e a impossível equivalência entre Estado, milícia, sociedade civil e o modo como, até entre países e dentro dessa contingência política contemporânea, a guerra acontece, a gente começa a entender que não há mais como crer no Pai, não há mais como crer numa lei soberana ultra, que de certa forma é a resposta do Einstein, do diálogo do Einstein com Freud. Haveria um órgão ultra estatal, ultra, além da soberania de cada país, que encontraria os meios de produzir a paz. Era a ideia da ONU, que depois se tornou a ONU. Sempre tem um conflito de interesses. Não à toa, no último encontro da ONU, é o presidente, estou na dúvida agora se foi da África do Sul, que fez um discurso muito bonito, dizendo dessa desigualdade e dessa não equivalência, mesmo entre países. E ele fala: nós estamos muito ressentidos e magoados pela forma como o mercado comum europeu, o modo como a Europa lidou com as vacinas de Covid e o lugar que o continente africano ficou. Em segundo plano, vocês lembram que no início da pandemia, uma cientista francesa falou: vamos fazer experiência no continente africano, se der certo, a gente traz aqui para a Europa. Então, a gente está falando disso. Esse véu foi levantado. À medida que eu ia lendo Freud e Lacan e pensando a nossa realidade e a minha clínica, e compartilhando, quando eu digo a minha, gente, eu nunca estou sozinha. Eu acho que o Psilax tem um modo de funcionar em que a gente pensa muito juntos. Nesse momento, eu falei do Davi Moreno Cárdenas e da Cristiane Matosinho, que coordena, junto com o Fide Siqueira, o JAE. Eles três têm feito uma grande teorização sobre essa posição não vou dizer pós-colonial na sua radicalidade, porque o império persiste como estratégia econômica, neocolonial, talvez a gente possa falar de um período neocolonial, com alguns autores da sociologia. Então, quando eu falo a minha clínica, eu estou falando do JAE, que é uma clínica em que a gente trabalha com vários coletivos. Eu estou falando do Ocupação, que está em 4 estados, trabalhando com indígenas, com periferias e favelas, com quilombos. Eu estou falando de distintas práticas, com muitas pessoas pensando junto. E eu acho que isso, inclusive, é uma outra marca do nosso contemporâneo. Não à toa a liga
não é uma pessoa e não é um modo hierárquico, né, como a universidade tem de funcionar, eventualmente as escolas, tentando quebrar, né, essas hierarquias também, acabam por ainda se sustentar nelas. Eu estou falando de estratégias coletivas e transversalidades nos modos de produção de conhecimento, de revisão da clínica e até de operação clínica também. Então, quando eu digo minha clínica, eu estou falando da nossa clínica, tá bom? Vou até mudar, já vou começar a falar da nossa clínica. Então, à medida que esse testemunho da nossa clínica e do nosso tempo foi se encontrando nessa pesquisa, então, né, que eu fui fazendo no Portas Abertas com o Freud, com o Lacan, a chave virou. Eu entendi, eu vou pular vários pontos, porque já são 15, né, eu vou falar mais uns 10 minutinhos. A chave virou e eu fui entendendo, vocês estão vendo a minha tela? Eu fui entendendo que existia um enquadro de leitura do mundo que caiu, que caiu. A gente sabe que uma lei é um semblante hoje. A gente sabe que sempre tem algum interesse obscuro por trás de uma estratégia, às vezes até filantrópica. Então, existe essa obscenidade do real, ela produziu um efeito que foi esse de uma certa descrença. E quando eu dou toda essa volta para chegar na transferência, eu estou falando do consultório tete a tete, um a um, que pode acontecer, para quem é mineiro, no coração da Savassi, ou em Lourdes, ou na favela, nas comunidades, ou nos quilombos, ou nas praças. Eu estou falando de algo que nos acomete a todos e que faz com que o inconsciente, então voltando lá para as pérolas do Freud, que eu estava dizendo quando abri a minha fala, faz com que a gente volte a ler o Freud de outra maneira. É o mesmo Freud, mas a gente não consegue mais lê-lo da mesma maneira. Então, quando ele fala o inconsciente, tem peças soltas que de repente retornam na clínica. Sob transferência, o sujeito está vindo no encadeamento. Né? Então, por exemplo, né, um exemplo clínico para entrar nesse enquadro que eu quero mostrar para vocês. Um sujeito melancolizado, pardo, homossexual, cuja fala melancólica é marcada por um dito paterno. Eu preferia um filho morto a um filho gay. Para um homem homossexual, essa frase ela é um atestado de óbito. Responder a esse lugar, neste caso, significou uma posição melancólica numa neurose. Primeiro ponto, como que a gente diagnostica hoje? Existem estruturas clínicas ou a gente vai no gozo do humano? Então, essa é uma primeira consequência do trabalho sobre transferência. Um sujeito que chega desinvestido e fala, vim porque lá no meu trabalho o meu chefe reclamou de como eu andava e pediu que eu viesse me tratar. Demanda? Suposição de saber? Ele me manda TikToks de coisas que ele lê, ele pergunta se é isso que eu faço, ele desconfia, né? Mas ao longo do trabalho, ele vai localizando o modo como ele melancolizou-se e criou um amor imaginário em outra cidade para nunca acontecer, um projeto profissional irrealizável, não porque ele não fosse capaz de realizar tanto o amor quanto o trabalho, mas porque ele construiu uma maneira complexa de avançar no trabalho e não dava nenhum passo. Porque não, o mundo é complexo, mas se você dá passos, ele vai, né, você vai avançando, nenhum passo. E eu pego esse caso porque nessa semana ele falou assim, curioso, eu podia ter, ele está fazendo vários movimentos, né? A palavra movimento tem aparecido. Ele falou assim, é curioso, porque eu fico pensando, por que eu demorei tantos anos para fazer isso? É tão fácil, mas agora eu estou vivo. É o mesmo trabalho significante, eu poderia dizer, prefiro um filho morto a um filho gay,
estou vivo. Então, deslize significante que eu posso até mapear, cartografar os significantes ao longo desse processo analítico, para ele sair do lugar do filho gay morto para o homem que deseja, de maneira viva, várias coisas na vida dele, né? Ele deseja muitas coisas distintas. Mas eu não quero trazer exatamente esse caso, né? Mas é um caso para dizer que, com uma lente que lesse esse caso, eu vou falar várias, eu ia falar de várias coisas que têm a ver com o inimigo, com o ódio, com a agressividade, mas aqui que eu queria chegar. E vou chegar com um caso clínico, porque ambos os caminhos levam à mesma constatação. Quando esse sujeito chega desacreditado de si e da analista dele, como enlaçá-lo na transferência? Eu aprendi que é aceitando esse nome que o outro dá para o sujeito. O Lacan, no seminário 21, isso não está no livro, né? Eu estou produzindo um livro novo agora, isso não está nesse livro, do sujeito suposto suspeito, mas na lição 10, o seminário 21, Le nom du père, né? Os não tolos erram, ou os nomes do pai, erram, né? Os não tolos erram, os não tolos vagueiam, os não tolos erram, cada um traduziu de um jeito esse seminário. É o seminário 21. Na lição 10, o Lacan vai dizer que no momento em que o social toma prevalência de nó, porque a nomeação vem do outro social e não mais de uma suposta unidade da autoridade paterna, ele vai dizer que a gente começa a operar sob leis de ferro. O que ele quer dizer com isso? Há uma dificuldade de dialetização. E isso complica o diagnóstico. O diagnóstico desse sujeito não foi rápido, nem fácil de ser feito. É um sujeito que chega, obviamente, medicado, né? A gente está na era da hipermedicalização do sofrimento, com, obviamente, um diagnóstico psiquiátrico dos piores, e localizar se era uma melancolia, que para mim estaria no campo das psicoses, ou uma neurose com algum elemento depressivo, que podia ser um luto patológico, ou algo de uma identificação que paralisou esse sujeito, ou uma depressão neurótica reativa, enfim, essas modalizações, né, depressivas na neurose, ou uma melancolia, não é um índice fácil de ser estabelecido hoje, justamente porque a gente recebe sujeitos que não são mais governados pelo nome do pai. O nome do pai não está mais aí do mesmo jeito. A gente não pega o nome do pai na prateleira, do mesmo, assim como universal. Não tem mais o nome do pai em todas as prateleiras psicopatológicas. Isso quer dizer que todo mundo é psicótico? Também não. Porque senão a gente estaria no mundo, né, enlouquecido. Então, quando a gente recebia os adolescentes autores de ato infracional, quando o JAE começou em 2009, a gente falava, cara, não é possível que todo mundo está psicótico, né? Quando a gente recebe as pessoas completamente desconectadas, né? O sujeito chega com um fenômeno. O que é o fenômeno? Um encosto. É delírio? É alucinação? É um corpo histérico no homem? Desalojado de uma significação fálica, mas não não alguém que dispensou o falo. E aí? É uma psicose, é uma neurose? A gente começa a operar clinicamente de outra maneira. E isso porque, a meu ver, aí eu quero então mostrar, né, para a gente caminhar para a conclusão, aqui, nesse esquema óptico, eu encontrei uma chave de leitura. Vocês conseguem ver o meu cursor em volta desse azinho aqui, que é o espelho plano? Beleza. A meu ver, se do lado de cá, né, para quem está olhando do lado esquerdo do espelho, que é o grande outro, né, do lado esquerdo a gente tem um corpo pulsional.
vaso de cabeça para baixo, flor solta, pequenos objetos dispersos nos modos de gozo e de satisfação de um sujeito cujo corpo ganha uma unidade imaginária que pode ganhar uma vestimenta simbólica e virar um eu. Eu, Andréia, né? E aí eu já tenho uma unidade que é simbólica, articulada, inclusive pelo meu nome próprio, sobre o qual eu deposito uma imagem de corpo que ganha essa unidade, ou esse anteparo simbólico, para tratar o real do meu gozo, né? Numa composição subjetiva em que a unidade a gente teria do lado direito, ou do lado de cá, portanto, as florzinhas dentro do vaso. Casou, se a relação não é aberta, eu não posso trair. Tem código, né? Hoje os códigos estão bem mais variados, né? Que bom. Mas tem código, tem contenção de gozo, tem contenção simbólica. O que a gente não pensava, mas que está a chave no Freud e no Lacan, é quem que põe esse espelho aqui. Quando eu escuto um sujeito falando essa frase, logo nas primeiras sessões do pai dele, talvez em outros tempos eu não tomaria ela como guia para eu localizar o gozo desse sujeito e poder fazer um diagnóstico e conduzir a escuta clínica. Hoje, isso para mim é um bastião. Por quê? Porque eu sei que esse outro aqui forja um espelho cis, hétero, patriarcal, burguês, branco, europeu, cristão, talvez nem tanto mais. Mas eu sei que esse espelho, ele não é depositado sem o peso material do mundo, desigual e desumano. Por isso que eu recebo no consultório é atravessado pela experiência da maneira como o conflito armado acontece na Colômbia, como as eleições acontecem na Argentina, vocês acabaram de ver, né, a direita de novo, né, naquelas eleições parciais agora, né, que vão indicar os candidatos ser a mais votada. Tudo isso configura um plano discursivo. Esse plano discursivo é carreado de ideais. E esses ideais imprimem, de modo discursivo, amarrações para o gozo. Portanto, eu, na singularidade radical do meu gozo, eu estou refém ou eu estou inserida, não é num metaplano, nem numa metalinguagem, estamos com Lacan, não existe metalinguagem, mas existe discurso, e discurso adestra o gozo. E foi por isso que eu entendi que o avesso do discurso capitalista, ele produz um modo de amarração em que esse espelho plano, ganhando essa configuração cis-hétero, patriarcal e burguesa, vai produzir, como vocês estão vendo aí, o avesso do discurso capitalista, que é um modo em que eu capturo o corpo de maneira fantasmática, que é o andar de baixo aqui do discurso colonial, a partir do saber ou desse semblante que, de alguma maneira, incide, produzindo S1s, né, não é um S1, que vão, aqui no andar de baixo, localizar essa forma de gozo num plano fantasmático. A gente inventa uma história a partir da qual... Só um minutinho, não posso agora. A partir da qual a gente vai configurar os nossos corpos e eleger os nossos significantes. Então, a gente tem no plano inconsciente uma configuração incidente sobre o inconsciente, que o Lacan trabalha exatamente no seminário 17, quando ele está discutindo a teoria dos discursos, e ele vai dizer que há uma incidência colonizante do inconsciente. Ela é universal? Sim, mas ela é configurada de modo distinto, histórica e geopoliticamente? Sim, também. Ele vai dizer, recebi pacientes do Togo. Togo é um paizinho do oeste do continente africano.
viveu vários processos de ocupação colonial. Quando eles se descolonizaram politicamente, entraram num regime autoritário de quase 30 anos, de um governo muito conturbado. Mas, na época, o que o Lacan, que é o que nos interessa aqui, o que o Lacan vai dizer? Recebi médicozinhos do Togo que vieram se analisar na metrópole. Metrópole é a França, e o Togo era um país ainda colonizado pela França. Ele vai dizer assim, foi curioso, porque eles não falavam das suas experiências infantis como quem as vivia dentro dos ritos e dos mitos tribais de suas origens. Eles se reportavam às suas infâncias como antropólogos ou repórteres, contando da história do seu país e das suas tribos. O inconsciente que foi vendido a eles, junto com as leis da colonização, transformaram suas categorias em categorias a nós familiares, edípicas. Isso quer dizer que Édipo não é uma norma e que as configurações econômicas interferem, sim, nas respostas inconscientes. O desafio do nosso século é pensar como. Por isso, o sujeito suposto suspeito, para fechar, ele é aquele modo, como na transferência, aquilo que perde a configuração hegemônica dos discursos que operavam como narrativas emancipatórias ou como S1s do discurso do mestre, deixam de funcionar. Então, a gente recebe sujeitos dispersos, pulverizados, falando, às vezes, muito pouco, sem narrativas simbólicas, sem essas credenciais do pai. E é preciso saber operar com isso. Eu penso que tem 3 tempos que alongam as entrevistas preliminares. Primeiro, localizar essa nomeação do outro sobre o sujeito, que é uma nomeação alienante, que eu vou tomar hoje o caso do meu paciente. Prefiro um filho gay, filho morto a um filho gay, inverti no ator, prefiro um filho morto a um filho gay. É um indicativo de uma nomeação que vem do outro, que aliena e condiciona o modo de gozo no corpo desse sujeito, porque é aderido a essa frase como um S1, e ela, portanto, está sustentando aquele asão. Né? Então, quando a gente transforma um sujeito, a gente também está transformando um corpo societário. Então, primeiro, acolher o nome do pior, que são essas nomeações que vêm do outro. À medida que o sujeito faz essa localização, me parece que ele ganha mobilidade significante e emergem, então, novos, outros significantes, que não necessariamente são o nome do gozo, a nominação que ele vai produzir, mas são essas possibilidades de dialetização, de ele se localizar nesse plano, à medida que ele localiza o outro. Portanto, a clínica hoje não é sem tocar o campo do outro, que é o segundo ponto, dessa decorrência do sujeito suposto suspeito. Nunca é sem o outro. Porque se eu escuto uma paciente que vem para mim, porque ela diz, minha antiga analista dizia que eu estava inventando que eu sofria racismo toda vez que eu pisava numa loja do shopping, e isso era uma violência iatrogênica, e ela não quer mais ser violentada pelo racismo, inclusive da sua analista, né? Eu sei que aqui essa pessoa já está localizando o campo do outro, o campo do racismo. Não é sem isso. Então, primeiro, como que o sujeito nomeia, chega nomeado pelo outro, então eu chamo de nomes do pior. 2, localizar o campo do outro e o sujeito, e como que essa configuração se dá de maneira a dialetizar a tirania do significante que está ali configurando aquele espelho plano, para que o sujeito possa, então, produzir algo que localize o nome do gozo dele. Né? Isso foi que eu consegui aprender, digamos, da clínica e dessa experiência de uma pesquisa transversal. O livro faz, né, de Freud a Lacan, não é de modo exaustivo, não pretendi achar todas as horas que Lacan e que o Freud falavam de transferência,
mas fui pegando ponto a ponto ao longo da obra dos dois, né, dos textos sobre transferência do Freud, das referências de Lacan à transferência, aquilo que saltava e ensinava a como operar hoje, diagnóstico, transferência, interpretação. Porque o coração do nosso ser, que é a política da psicanálise, a gente sabe que ele tem investimento, né? Uma mulher branca atendendo na Zona Sul tem consequências, né? Uma professora que vai na favela, na periferia, tem consequências. A gente está falando de regimes que incluem o nosso corpo, que determinam o nosso corpo de análise. Nós não estamos alienados, nem operando a partir daí. Mas desconsiderar isso é, no mínimo, desrespeitar a condição de sofrimento dos sujeitos que nos chegam hoje. O lugar que a gente está faz diferença. Não operar a partir dele, mas não desconsiderá-lo, foi a última e grande direção que eu aprendi quando, para concluir de verdade agora, a gente perguntou numa intervenção da ocupação na moradia estudantil da UFMG como é que o racismo acontece aqui. E a pessoa branca que ouvia os estudantes disse, nunca apareceu nenhuma questão racista aqui. E a assistente social, que era negra, falou, todo dia bate na minha porta uma denúncia de racismo. Nosso corpo faz diferença. E se a gente é sujeito suposto, suspeita, é preciso a gente localizar como essa suspeita se dá, para a gente poder desconstruir. Era mais ou menos isso, gastei um pouquinho mais de tempo e não mostrei as imagens todas, mas compartilhei já o material, vocês fiquem à vontade para usar. E, não sei, vamos conversar? Como é que é? Esther, a Isa, Isabela. A gente vai abrir a palavra. Queria agradecer, Andréia, a exposição, foi muito assim, enriquecedora. Cada vez que você fala desse livro, aparece uma coisa nova, né? Que bom. Agradecer a presença de todo mundo aqui. Eu vou abrir a palavra antes de fazer um comentário. Você fala, né, que a gente não vive num mundo enlouquecido, mas a gente vive num mundo enlouquecedor, né? Parece que é exatamente essa a nossa direção, assim, tratar desse mundo que enlouquece, né? Desses TikToks que aparecem, ou desses diagnósticos que tentam suprir aí uma falta no sujeito. Então, eu queria abrir a palavra, vocês podem levantar a mão, assim, e a gente vai direcionando aqui a discussão. E, às vezes, gente, conversar, falar de experiências, né? A gente acha que tem que fazer uma pergunta, será que se eu falar é assim o assado? Vamos trocar. Está todo mundo no mesmo barco. Oi, Dani. Pode falar, Dani. Está sem o fone. Falo depois, tá? Mais alguém, gente? O Diego tá com o microfone aberto, a Flávia, vocês querem falar? Não? Tem comentários? Existe relação sexual? Ninguém quer falar nada. Que isso, gente? Vai lá, Raíssa. Vou fazer um comentário, então, assim, porque eu acho que, eu não sei se a Isabela lembra, mas no estágio interno lá da UFMG, uma vez surgiu essa questão, assim, dessa perspectiva da nomeação como uma possibilidade, igual você colocou, de dialetizar isso, mas como que a gente opera isso com a nomeação também fechando certas possibilidades na clínica, sabe? Aí, queria trazer essa discussão, assim, porque a gente não chegou em uma conclusão. Talvez a gente tenha aí, né, Raíssa, um ponto muito relevante, que é a maneira como a gente lida com essas nomeações. Em psicanálise, a gente tem toda uma teoria de um nominalismo muito peculiar, né, que é o nominalismo lacaniano, que opera a partir do real, ou seja, toda vez que a gente pensa que a gente achou um bom nome,
ele escapole, né? Porque ele é um nome que não dá conta da experiência. E ele não dá conta da experiência, não é só... Tem dois níveis, digamos assim, desse não dar conta da experiência. Um, é porque a palavra nunca alcança a mesma coisa. Por mais que a gente fale e fale e fale de uma experiência, a gente nunca consegue pegá-la completamente. Então, a gente vai falar sempre de uma versão, de outra, mas existe algo mais radical que o Lacan descobre quando ele vai fazer uma passagem do signo linguístico do Saussure. Não é bem uma passagem, ele não abandona, né? O Lacan não era um sujeito que ia abandonando, ele ia produzindo perdas, né? Deixa cair um pouco aqui, deixa cair um pouco ali, e aí ele ia introduzindo coisas novas a partir desses pontos que iam caindo pelo caminho. E é muito interessante porque ali nos anos 60, no seminário 7, especialmente a ética do psicanalista, a ética da psicanálise, não vou falar uma passagem, mas ele vai tomar o signo, não mais a partir do Saussure. Saussure, vocês vão se lembrar que ele trabalha com a linearidade significante, com a relação do signo linguístico, que ele abre, coloca o significante em cima do significado, e entre o significante e o significado existe a barreira do recalque que impede a significação. Então, a gente só consegue falar a partir do deslize significante uma palavra, depois outra, produzindo um sentido que sempre escapole, e a gente só sabe dele ao final da frase por retroação, porque aí volta um sentido, a gente pode entender, então, o que estava sendo falado. E sempre a partir da metáfora e da metonímia, que já é um acréscimo do Jacobson, que é um linguista russo, que vai dizer, a gente opera por condensação e por deslocamento, né? Então, são formas metafóricas de produzir significação que o Lacan usa dos linguistas para ler aquilo que o Freud, né, com a condensação e deslocamento, já tinha falado acerca dos sintomas na histeria e na neurose obsessiva. Quando o Lacan introduz o Peirce e o signo Peirce, ele percebe algo muito interessante, que não é só essa incapacidade do deslize significante da palavra se apropriar da experiência. Ele vai perceber que no próprio signo há uma perda. Ele vai entender que existe a imagem da coisa, a palavra que representa a coisa e a articulação da interpretação entre a imagem da coisa e a palavra que representa a coisa. Então, existe o representamen, o interpretamen e a imagem. O signo ele é triádico. E ele próprio nunca pega. Ele tem um índice. Um pedacinho da coisa você pega. Mas há uma insuficiência no próprio signo linguístico. E é aí que o Lacan vai localizar o do gozo, né, que é muito difícil de entender, mas que não é tão complexo ou tão complicado. O do gozo é exatamente esse ponto fixo que você sempre perde por ser um ser falante. Então, você gira em torno dele o tempo todo, e por isso você produz diferença significante, né, e tenta caminhar. Por que eu falo isso para responder a sua pergunta? Porque eu acho que essas nomeações rígidas, que o Lacan vai trabalhar na lição 10 do seminário 21, elas hoje vêm sendo chamadas de identitarismo. E o psicanalista, em geral, fala, eu não caio nessa. Drogas, estou fora. Mais ou menos assim, eu estou ilesa, eu estou livre, isso não me pega. Eu estou ligado, né? Mas, às vezes, a gente se torna um analista muito branco, por exemplo, né? Que, como nesse caso de depoimentos que a gente teve, né? De analistas brancas que não conseguiam ouvir o racismo, e eram iatrogênicas, e produziam uma violência no laço transferencial. Isso é operar a partir da nomeação rígida. Então, ser psicanalista não nos garante escutar a partir de uma posição em que essas nomeações podem ser... Sabe quando um véu... Sabe quando passa um vento e levanta um véu? A gente pode estar operando com o véu abaixado, dentro desse modelo cis-heteropatriarcal burguês, classista, sexista, sem a gente se dar conta. Como, então,
operar com isso, né? Quando o sujeito chega, claro, análise, supervisão, mas quando o sujeito chega com as nomeações, não cair nessa. Com os adolescentes autores de ato infracional, isso é muito radical. Eu me lembro do picolé que ele chegava, eu mato com o olho. E ele provocava muito medo no enlace transferencial institucional. Né? E eu preciso que um analista diga, me explica como é que é matar com o olho. Porque ele está falando de gozo, ele está falando de objeto A. Não tem nada mais vazio do que o olhar. Se ele mata com o olho, ele está dizendo, meu modo de gozar tem a ver com a pulsão escópica. É isso que nos interessa. Se a gente quer que esse sujeito desloque o modo de gozo dele ou se transforme, há um significante que mobiliza gozo, mas há o objeto, o vazio, por onde o gozo escorre. Então, não sei se tem uma boa resposta, ou há resposta, mas uma indicação, uma dica, uma orientação, é a gente sempre estar atento a essas nomeações e consentir. Se eu disser picolé, você agora é, sei lá, pé de moleque, isso é tão iatrogênico quanto o que a outra analista fez. Eu preciso entender que esse codinome, esse apelido que ele inventa, picolé, tem a ver com esse olhar que derrete, eu não sei ainda o que virá, mas é preciso respeitar ou acolher o nome do pior. Isso não quer dizer você se confundir, se perder ali, mas colocar a trabalho. Fisgou, localizou, colocar esse nome a trabalho. Porque aí o sujeito é que vai produzir, né, a resposta. Por isso que a gente é radicalmente freudiano, radicalmente lacaniano e radicalmente contemporâneo. Não sei se ajudou. Oi, Andréia, que bom te escutar. Muito obrigada pela tua transmissão, como sempre, profundamente generosa. Eu fiquei com algo que você falou sobre algo que eu entendi como um questionamento em relação a a uma orientação contemporânea em relação ao real na clínica, não sei se bem por aí, mas nessa direção de furar, de interromper a cadeia, de ir na direção de uma clínica do real, né? Então, a gente... E entendi aí que você falou algo que eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais, se te interessa, sobre isso dos sujeitos estarem cheios de simbólico, né? Você falou até a palavra entupido de simbólico, dentro dos rodeados, por isso a gente chama de simbólico em Freud, em Lacan pelo imaginário e nós, então, pelo real, né? E eu achei essa formulação muito contundente, queria entender um pouco melhor o que tu colocas como isso, porque de alguma forma me parece que também a gente está num momento muito imaginário também, mas também não sei se isso, né, como esse picolé aí, o que isso sustenta, e se a gente fura isso, que enfim, se você segue achando que é uma aposta furar isso ou não, ou como, enfim, mas brilhante, como sempre, muito obrigada. Então, você sabe que isso nasceu, à medida que a clínica vai rolando e se transformando, né, o modo como os sujeitos chegam, a gente precisa avançar, né, e estudar, e voltar, regrifar o Freud, regrifar o Lacan, regrifar os colegas, né, ler os colegas. E o Zizek, quando houve a queda das Torres Gêmeas, eu não me lembro agora em qual livro dele está isso, mas ele fez uma observação que eu custei a entender. Ele dizia assim, aquela imagem das Torres Gêmeas, dos aviões, né, batendo nas Torres Gêmeas e elas se desmontando, era tão real, e aquela repetição era tão insistente que a gente precisava criar alguma tela para dar conta daquilo.
Eu acho que é aquele livro sobre o real. Ele tem um livro Deserto do Real, talvez. Bem-vindo ao Deserto do Real. Obrigada, Fábio. Bem-vindo ao Deserto do Real. Isso aí. Eu não vou dizer que de primeira aquilo, a ficha caiu, mas quando eu fui aí, voltando, para entender a transferência e o modo como esse comparecimento do sujeito se dá na clínica, especialmente nessas entrevistas preliminares alongadas, pelo menos as da minha clínica têm sido alongadas, né? Esse ponto da escuta, dessa localização, eles começaram a me mostrar que tinha algo tão obsceno hoje que a gente tem que lidar, sabe, assim, fake news, a terra é plana, assim, é tão assintoso eu falar de arroba quando eu falo de pesos, né, em arroba, quando eu falo de gente, é tão inacreditável que em pleno século XXI eu tenho um país ocupando, né, as beiradas, não chama comuna, eu esqueci o nome agora daqueles grupos ali políticos, a divisão política, né, da Croácia. Como é que eu posso ter um país que tem a audácia de entrar dentro do outro e ir matando gente, contratando as milícias, né, nesse sentido. É como se a gente dissesse assim, como pode? Porque antes, não que não houvesse, né? O Freud ele fala nessa teoria robesiana, que hoje até a gente tem uma questão com ela, né? O homem é o lobo do homem. A Hannah Arendt ela fala, a teoria robesiana tem uma função para o império. Ela justifica o império. Ela é uma ideologia ou uma filosofia, né? Ela tem uma longa discussão em origens do totalitarismo sobre isso. Mas o fato é que se a gente é habitado pela pulsão e a pulsão não se domestica, ela vai sempre ganhar alguma forma, mais ou menos violenta, né? Tem algo que a gente compartilha de um modo mais ou menos tratado pela linguagem. Então, quando a gente hoje, diferentemente daquela roupagem senhorial da Idade Média, ou racional da Idade Moderna, que ocultava o gozo pelo gozo, quando a gente não tem mais essa vestimenta, como que a gente lida com isso? Por isso me dá, Dani, mas podemos conversar, né? Me dá a minha clínica, pelo menos, me traz essa configuração de que tem algo tão desvelado que quando o sujeito consegue construir, ainda que imaginariamente, uma resposta, isso é um ponto para que ele possa, dentro dessa construção, da maneira como o gozo do corpo dele ganhou forma, ele começar a localizar o plano do outro. É como se a dimensão imaginária que a gente desconstrói, porque ela é alienante, ela pudesse ancorar em alguns pontos o sujeito, para que ele possa fazer passagens que permitam a ele se orientar pelo desejo. O que eu quero dizer com isso? Se eu recebo um sujeito diagnosticado de TDAH medicado, eu não vou de cara chutar o balde. Eu não vou de cara dizer, companheiro, de onde você tirou esses 33 anos de diagnóstico de TDAH? Isso é ridículo, jamais. Né? Não, se eu chutar o balde, e aí eu concordo com você que tem uma roupagem, mas eu não chamo ela de imaginária, mas eu acho que ela é a obscenidade da indústria farmacológica incidindo e domesticando o modo de gozo desse sujeito. Por isso é uma nomeação que vem do outro sem dialetização. Só nesse ponto que eu acho que, para mim, é muito evidente que essa dispersão do corpo desse sujeito encontrou ali um nome que o outro deu para ele, TDAH, medicalização. Ele me chegou aos 33 anos e disse, acabei de receber, eu tinha recebido aos 6 meses um diagnóstico de TDAH. Ele então descobriu o que ele é TDAH. Né? Então, assim, esse nome que vem do outro, ele é um nome que domestica a direção do gozo desse sujeito, quando ele pega e toma para si. Então, existe uma operação de consentimento, eu não vou dizer de assentimento inconsciente, do sujeito aí.
Isso pode ganhar um envelope imaginário? Pode. Nesse caso, com a medicação, eu diria que ganha até um envelope mais simbólico, porque a medicação faz efeito sobre o corpo desse sujeito. As medicações hoje chamam Concerta. Você já viu os nomes dos medicamentos hoje? Você toma um remédio que literalmente ele chama Concerta. Então, existe uma operação aí imaginária, simbólica e real. Nunca é sem um registro. Mas o que pelo menos nessa experiência que a clínica vem testemunhando, essa obscenidade do real tem a ver com isso. Como que uma indústria farmacológica tenha coragem de operar com esse sujeito para se enriquecer, domesticando o gozo dele dessa maneira? Isso, para mim, é obsceno. E é invisível para o sujeito. Porque aquele azão está dizendo que existe medicação que conserta. Então, existe uma configuração real, articulada por um plano simbólico, que enseja uma resposta imaginária. Os identitarismos, talvez seja, não sei se é disso que você pensou e falou, ou na sua formulação, talvez tenha algo por aí também, que acho que é uma outra via para pensar a resposta, que é como que esses discursos vão produzindo izinho de azinho. E aí eu acho que a discussão do identitarismo ela é muito complexa, porque às vezes a gente fala uma prevalência do imaginário, há uma militância imaginária, as pessoas estão muito apegadas. Vamos lá. O que é izinho de azinho, o que é isão de azão? Né? A gente tem naquele plano do espelho onde está o outro, uma roupagem que é configurada simbolicamente. Então, quando eu penso o plano ideal e o imaginário em relação aos ideais, eu tenho várias formas de localizar na clínica, seja de sujeitos, de instituições, de coletivos, de processos, né? A gente escuta, por exemplo, quando a gente vai para o Quilombo, a gente não escuta uma pessoa sozinha, porque existe um texto coletivo sendo narrado ali, né? Então, existe todo um trabalho de escuta que vai ganhando uma topologia muito própria. Então, quando eu penso que há um excesso de imaginário, o que eu estou tentando localizar aí? A cada caso, a cada discurso, a cada intervenção institucional, o psicanalista hoje está na polis, né, Dani? Então, a gente conversa com sujeitos, com coletivos, com instituições, com vereadores, com deputados, com universidades, a gente intervém no plano da vida. Né? Eu acho que o desafio do século XXI para o psicanalista, como foram as histéricas por Freud e os psicóticos por Lacan, para nós é a vida política. Eu acho que a gente não pode recuar diante da política. Então, quando eu penso o imaginário aí, eu tenho que pensar a que ele serve, o que ele tampona e qual é o gozo que está aí no fundo, que foi o erro da Roudinesco. Né? Quando ela pensa que há um eu imperial, quando ela não vê que há um eu imperial, ela pensa que o eu imperial é o eu que desvela a verdade do outro. Não, é o outro velando a verdade do seu próprio gozo, criando identitarismo branco. Né? Eu não sei qual das vias você pensou, mas eu penso que são duas vias que a gente pode tentar entender. De um lado, esse real obsceno, que governa os corpos com esses anteparos imaginários e simbólicos, e de outro, o plano do isão de azão, que é o plano que forja esse espelho e que faz com que a gente se mire de modo alienado nele. E aí o imaginário é muito mais complexo do que uma simples camada. Isso é identitarismo, ponto final. Eu pensei por aí. Tem mensagens aqui no chat, Andréia. Você quer que eu leia? Vamos lá. Vanderlei escreveu: Obrigado, Andréia, por sua fala e seu livro que estou estudando. Você poderia falar um pouco mais sobre a estratégia clínica de acompanhar o modo como sujeitos constroem suas defesas e daí sobre como operar com elas? Em especial, levando-se em conta que o outro, não sendo mais totalizante e de grandes narrativas,
é muitas vezes vivenciado como de abandono e de indiferença aos sujeitos, em sua singularidade. Quer colocar outra do E Reinaldo? tem a do Reinaldo. Que maravilha te ouvir, professora. Vou escrever porque estou sem condições de audiovisual. Meu comentário se lê a partir da escuta e serviço para crianças e adolescentes em situação de rua. Quando se fala que algo não roda mais como antes, é porque a trama mudou. Os adolescentes de hoje não são mais os pivetes da década de 90. O sujeito escutado hoje, dono do suposto saber, É dono do suposto é saber. dono do suposto saber e o tempo todo nos apresenta enquanto suspeita para não lutar contra sua defesa e não desvelar a face do amor. É na relação, na escuta, na aceitação do outro, de onde vem, qual a sua bagagem e como chega, sem nome do pai, sem instauração da lei maior, sem o véu da razão. O ato infracional é a sua estratégia para lutar contra o inimigo que instala o espelho. Perfeito. Quer incluir o Ismael ou a gente faz essas duas e depois a gente segue? Você que manda. Porque eu acho que essas... Vamos então nessas duas, né, Ismael? E aí a gente vai na sequência, porque eu acho que as duas vão muito uma ao encontro da outra. O Reinaldo tem uma experiência muito grande, e ele faz a gestão de um dos poucos espaços para acompanhar crianças e adolescentes em trajetória ou moradores, né, das ruas, ou em trajetória ou em moradia mesmo. E acho que ali, Vanderlei, ele tem uma experiência que ganha caricatura aquilo que a gente experimenta no consultório. Concordo, os sujeitos hoje eles chegam numa posição muito mais de desfiliação, desenraizamento, de deslocalização, porque não existe esse outro âncora. A Mônica Januzzi, ela se tornou agora professora na PUC, fez uma tese muito bacana em que ela trabalha o desamparo, a categoria freudiana do desamparo para fazer essa localização. Eu vou me valer da tese de Mônica Januzzi para amarrar essa resposta. Ela vai dizer que se existe o desamparo estrutural ou estruturante, que é aquele que faz com que todo sujeito que fala, nós, né, seres humanos, diferentes das pedras, dos rios, dos animais que não falam, né, que são todos seres, mas a gente fala. A gente é atravessado por uma experiência de alienação estrutural, porque a gente é primeiro falado pelo outro, esse outro que intervém quando, diante da iminência da vida e da morte se configurarem, ele enlaça e nomeia a nossa experiência. Então, existe uma ação específica do outro, que Freud chama do complexo do outro, que ao intervir sobre a nossa experiênciazinha de mundinho ali, quando a gente nasce, vai entrar como eu, porque no primeiro momento tudo que é prazer é eu, então essa configuração da entrada do outro, da ação específica do outro, vai fazer com que o outro se torne eu. E nisso a gente tem sempre uma dimensão de outro dentro da gente. Então, esse é o desamparo estrutural. A gente precisa do outro para viver. Sem o outro, a gente perece. A Mônica encontrou na clínica com adolescentes usuários de droga, ela trabalhou muitos anos, coordenou Sersame, trabalhou com a rede pública de cuidados durante muitos anos. Ela vai dizer que na adolescência a gente é estrutural, e ela encontra isso nessa experiência da saúde pública, a gente se encontra novamente com uma situação de desamparo. Por quê? Porque a gente é antecipado com um corpo que ganha significação sexual genital e a gente ainda não tem anteparo para poder tratar isso. A gente não tem linguagem para dar conta disso. Então, ela fala que esse é o momento do reencontro com o real e a gente vive um desamparo radical. O que acontece? O sujeito lança a mão de si, do outro, do corpo, da droga, de quadrinho, de diferentes anteparos, que com a Jaqueline de Oliveira Moreira a gente teorizou como sendo alças
para segurar esse tempo de passagem de uma vida tutelada da infância pelo outro para uma vida autônoma, que aí a gente mais depende do outro, né? A autonomia não é não depender do outro, né? Ao contrário, a gente criar laço, né? Suportar o limite do outro e suportar o laço com o outro. E aí ela vai dizer que o problema é que nessa hora o adolescente busca a alça e o que que acontece? Ele encontra um mundo com um desamparo generalizado, que é isso que como é que você chamou, Vanderlei? Isso que o Vanderlei falou como o outro não sendo mais totalizante e das grandes narrativas, vivenciado como de abandono e de indiferença em relação aos sujeitos na sua singularidade. O sujeito lança a mão do outro e o que que ele encontra? Um outro vivendo uma experiência estrutural de um desamparo generalizado. Dá um curto-circuito, né? Dá um curto-circuito. Então, o que que a gente começou a pensar? E essa prática clínica orienta a experiência tanto institucional quanto de consultório. A gente começou a entender que as defesas têm uma função para o sujeito. Por isso, para que o amor transferencial se instale, ou como eu coloquei a citação que ela é muito linda, eu marquei ela para ler para vocês, ou como diz o Ventura, para que haja o advento de um novo modo de amar, eu vou encontrar ele enquanto eu estou respondendo a vocês, a gente não desmonta a defesa. A gente opera com ela até que ela caia. Não é que não vai ser desmontada, né? Não é que ela não vai ser enfrentada pelo sujeito, mas há um trabalho de localizar na construção significante do sujeito, que a gente sempre opera com o real, pelo significante, o modo como esses pedaços de gozo, pulsão escópica, pulsão invocante, os objetos, mesmo a maneira como os objetos da demanda se articulam, à medida que esse sujeito vai apresentando esse quebra-cabeça, a gente vai não estou achando aqui, mas tá lá. Se eu achar na próxima pergunta, enquanto Ismael fala, eu leio para vocês. Ele vai dizer de uma forma muito bonita, e é disso que eu vou falar então, que se no primeiro momento essa defesa é o que garante que o sujeito chegue e volte, a gente, quando localiza e o sujeito constrói, como esse paciente que eu falei dele hoje, né? Bom, da primeira fala do pai, ele passa para um segundo ponto, que é uma localização no campo familiar de um outro homofóbico. E ele começa a se perguntar, porque ele não anda na rua, ele tem medo, né, no primeiro momento, de apanhar, porque essa violência existe, transfóbica e homofóbica. Então, ele começa desse discurso familiar homofóbico, que era para ele o mundo dele, eu começo a quebrar isso como? Ele tem um emprego em que a empresa é muito bacana e faz várias discussões nos dias, né? LGBTQIA+, existe espaço de fala, existe espaço de convivência entre as diferentes opções sexuais. Aí eu falo, então o mundo não é homofóbico? Tua família é? Porque eu vou começando a fazer o quê? A quebrar, localizei, né, a frase do pai, eu vou começando a fazer o quê? Operar os pontos em que a defesa dele se estrutura, mas não é destituindo ele da possibilidade de defesa, porque eu desmontaria ele, mas é quebrando o outro, multiplicando essas possibilidades dialéticas do significante rodar, e não retornar à homofobia nesse caso, né, o tempo todo. E isso vai permitindo a ele abrir outros planos discursivos com outros significantes. Então, quando você pergunta como instalar num sujeito que vinha desinvestido, ele só veio quase que para não perder o emprego, digamos assim,
Como que eu instalo um campo amoroso entre nós? Né? Num campo desafetado e melancolizado. Produzindo essa dialetização e acolhendo o nome que faz ele chegar até mim. Né? E entendendo, me interessando. E aí o Reinaldo tem uma experiência muito rica, porque na rua isso é radical. Na rua é tudo ou nada. É, como ele me ensinou, uma jovem, né, diante de uma jovem, no viaduto de Santa Teresa, vocês conhecem, quem é de Belo Horizonte, se ela pular dali, ela morre. É diante de uma menina, no viaduto de Santa Teresa, dizer: o que você está fazendo aí? O que está acontecendo? E reconhecer a agressividade e o ódio dela, que ela dizia, né? Ou ela mata o outro, ou ela se mata. Ele fala: vamos conversar então disso, né? Como que você tem feito? O que você fazia antes de subir aí? Então, existe, acho que a iminência que esses casos, limite, sociais, trazem é exatamente a iminência do real. São os casos que fazem a gente ver que uma adolescente, ela está sendo empurrada, né? Ela não está lá pulando sozinha. E aí a gente pode localizar o outro que empurra e dizer: bom, entre pular e lutar contra esse outro, tem um montão de caminho, tem várias opções. Vamos pensar juntos numa, até que o sujeito siga sozinho. E eu vou achar a citação para ler para vocês que arremataria isso. Ismael? Oi, Andréia. Ah, a pergunta que eu ia fazer, na verdade, eu até perdi ela enquanto te ouvia, mas vou te fazer outra. Justamente pensando nisso agora, nisso último que tu falou, né, essa questão do reconhecimento e etc. Me parece, assim, pode ser uma hipótese errada, mas me parece que a gente está num momento de transição para alguma coisa, seja lá qual for essa coisa. Mas que tem uma dificuldade muito grande, primeiro, da gente imaginar qualquer coisa que vai ser isso. Talvez até uma impossibilidade de imaginar. Mas, para além disso, tem um grupo, vou dizer um grupo de pessoas, que algumas a gente sabe o nome, que tem controlado o modo como o mundo tem andado, ativamente, né? Por exemplo, o Elon Musk lá comprou o Twitter e agora ele domina o Twitter e determina o que é falado ou não. E minha dúvida vai um pouco nesse sentido. Como é que a gente pensa, bom, uma psicanálise, que a gente tem tentado fazer subversões, mas num mundo onde a gente tem essa impossibilidade de imaginar, e a gente está contra pessoas que a gente nem tem acesso. Que não é nenhuma coisa tipo assim, não, a gente pode se rebelar e atacar as pessoas. Não, a gente não tem nem acesso a essas pessoas para ter a possibilidade de se rebelar contra elas. Né? A gente habita a mesma terra, mas a gente não habita a mesma terra. Né? Enfim, queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre esse impossível mesmo, que se coloca quase que monoliticamente na nossa frente. Assim, tá, vocês podem pensar um mundo bonito, mas daqui vocês não passam. Pergunta para o século, né, Ismael? Mas não vou pular fora dela, não. Eu acho que a gente tem, e Fábio tá aqui ainda, né, Fábio Bispo, eu acho que a gente tem aprendido com as estratégias de resistência que o coletivo tem uma força local, né, e o global é local. A gente sabe que existe o globo, mas assim como, né, o ministro da Índia falou lá, né, eu não entro nessa briga, essa briga não é minha, meu país não está concernido nessa luta. Se esse problema da Rússia com a Croácia me afetar, aí eu vou tomar partido e posição. Mas não porque eu estou vendido a um eixo A ou B. E Fábio tem insistido muito nisso, né, Fábio, que a gente pensar nas estratégias coletivas que são sempre alternativas de poder, de exercício de poder, e que no quilombo, isso, né, você lê isso, você sabe disso, Ismael também, né?
com Abdias Nascimento, com Beatriz Nascimento, agora, né, com trabalhadores da saúde mental, como Emiliano. As estratégias quilombolas, elas vêm ensinando a gente, e é preciso que a gente reconheça a nossa história e nossa força, para a gente aprender a fazer com os restos coloniais, né, como o Davi coloca na tese dele, uma operação de escutar esse gozo, essa herança colonial, e operar a partir dela. Eu acho que as estratégias coletivas têm ensinado como que a gente pode criar estratégias de resistência, que se elas não vão derrubar o Elon Musk, né, não vão impedir que ele vá, sei lá, para Marte, né, por exemplo, a gente vai criar outras lógicas de pertencimento, de participação, de reconhecimento e de gozo, de singularidades, de desejantes. O Agamben, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, aonde uma singularidade qualquer aparecer, que é esse corpo desinvestido do poder do outro de nomear sobre ele, de nomeá-lo, né? Então, quando o outro nomeia o nosso corpo e a gente se identifica com esse nome, a gente se aliena a ele, e isso produz o quê? Uma subalternização nossa em relação a esse outro. Aonde há uma singularidade qualquer, vai sempre haver, ele diz assim, a gente falaria que vai sempre haver um BOP, mas ele fala, vai sempre haver um tanque armado, né, que ele está lá na Europa. Aqui ia ser o BOP, aqui em Belo Horizonte, nem sei como é que chama a patrulha, Rotan, eu nem lembro mais o nome, mas vai ter vai ter um poder bélico que vai tentar nos aniquilar. E nessa mesma direção, veja, gente, o único país que conseguiu romper com o processo colonial radicalmente, expulsando o império, foi o Haiti. Muita divisão e muita confusão para isso acontecer. O quilombo no Brasil, o quilombo dos Palmares no Brasil, Geis Assis fala disso muito, estava aqui também, foi a única estratégia de poder que produziu uma brecha no sistema imperial português. Foram 100 anos de um governo paralelo, vivo, ativo, sem fome, sem escravização, sem senzala. Foram 100 anos de um governo paralelo, o único que no Brasil ameaçou o império. Tem força aí. Se a gente entender melhor essa estratégia, a gente não precisa pensar numa como diz o Baba, Homem Baba, né, o local da cultura. Lendo até o Fanon, né, você deve conhecer essa passagem também, né, Ismael? Talvez a gente não precise criar a solução global. E não precisamos ir longe, a gente pode ir no Quilombola, que é o Nego Bispo, Os Quatro Cantos do Mundo, que é o último livro dele. A gente pode criar estratégia local. E nisso um psicanalista opera, no singular e no coletivo. Então, eu fico pensando que talvez a gente vai precisar operar não apenas no 1 a 1, mas colocar a singularidade do gozo de cada uma trabalho. E aí eu achei, se a gente puder concluir, né, que já estamos caminhando para isso, a frase que eu queria ler para vocês, do Oscar Ventura. É preciso desgarrar os falsos véus que disfarçam o real do ódio que habita em cada um. Desidentificar implica esburacar esses semblantes até onde é possível e até onde um sujeito consente com isso. É necessário despojar-se das boas formas, dos semblantes cativos pelas identificações, para poder fazer um tratamento possível do ódio em cada um de nós, e abrir desta maneira o vazio que convém para fazer do amor, como diz Lacan, uma experiência mais digna. É isto, e por que não, penso, que se pode fazer ressoar em um conjunto mais amplo. Está na página 100 e... Ai, perdi a página. Está no capítulo 3. Eu li aqui no computador. Está no capítulo 3 do livro.
Dormir, né, gente? Andréia, muito obrigada. Pessoal que está aqui, muito obrigada também. Foi muito rica a aula. O pessoal está agradecendo aí no chat também, todo mundo. Obrigada, Andréia. Obrigada, gente, a quem ficou até o final, aos convidados de hoje. Apareceu um tanto de gente bacanérrima aqui, Fábio, Ismael. Obrigada, gente, por estarem aqui, de verdade. Vamos todo mundo junto para a gente despedir? Estou vendo só eu aqui. Pronto, quem resistiu até o fim. Obrigada, gente. Vamos seguindo, né? Eu acho que essa trupe agora, né? Lapa com Psilax, vira um laço. O MOV está aqui, né, Elaine? Acho que a gente tem. É um bonde. Aprendi isso com a Cristiane Ribeiro no Ocupa, no Ocupação, né? No grupo aqui de Minas, no coletivo aqui de Minas. A gente anda em bonde. Ou a gente se aquilomba, né, Fábio? Acho que a gente tem aprendido a fazer isso juntos, porque é assim que a gente consegue encontrar essas estratégias, formalizar, pensar. Eu acho sim, Ismael, a gente está vivendo uma quebra de um mundo e já entramos num outro sem saber muito bem como é que ele opera. Então, seguimos. Eu fico muito feliz de ter estado com vocês, espero que a gente se reencontre muito e queria convidar quem ainda está aqui para vir no Ubuntu, dias 13, 14 e 15, aqui em Belo Horizonte, na UFMG. Vamos fazer um barulhinho bom com o Sul Global. A gente vai ter aí sul-africano, indiano, mexicano, porto-riquenho, a galera toda do Sul Global se pensando, né, e fazendo uma escrita que opera desde uma lógica que a gente acredita. Então, é psicanálise a perder de vista, mas não além mar, a queima. Obrigada. Tchauzinho, gente. Muito obrigada.